Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live num novo horário. Agora nós estamos fazendo as lives às 8h30 da noite, né? Um horário novo para a gente poder conversar e refletir sobre alguns assuntos específicos, né? Hoje eu vou falar sobre o transtorno da personalidade dependente. É um estilo de personalidade um tanto quanto interessante que a gente precisa refletir sobre para a gente poder conseguir entender uma série de coisas. E temos uma novidade, pessoal. Consegui finalmente, graças à minha tia Rosélia que está me dando boa noite, trocar a internet. Então provavelmente hoje nós não vamos ter problema com a conexão. E eu já quero até perguntar para vocês. Me falem aí como é que está o áudio, o vídeo. E aí, grande Marcelo, Verônica, Carolina que também entrou, sejam bem-vindos. Vão me dando feedback aí, por favor, sobre o áudio e o vídeo, para a gente poder ir vendo como é que tá. Enquanto isso, pessoal, já que estamos num novo horário, acredito que a gente já pode ir compartilhando, né? Compartilha a live aí com alguém que você acha que pode se beneficiar com relação a esse tema de hoje, que a gente fala um pouquinho sobre aquelas pessoas que são um pouquinho dependentes, né? Nós vamos falar a respeito de algumas coisas interessantes desse tipo de personalidade, que esse é o tema de hoje. E clica no aviãozinho aí e vai compartilhando com alguma pessoa que você precisa que aprenda um pouco mais sobre o tipo de pessoa que depende demais das coisas, o que a gente tem que fazer com relação a esse tipo de pessoa, como lidar, enfim. Vamos lá para os avisos enquanto o pessoal vai entrando. Temos aí alguns avisozinhos bem importantes para a gente poder passar para vocês. E primeiramente vou falar sobre os temas das lives de quarta-feira próxima, que vai ser às 8h30, e o tema da live de domingo também, né? Que vem. O tema da live de quarta-feira vai ser sobre prevenção à dependência emocional. Por quê? Era para ter sido feita na quarta-feira passada. Só que eu estava fazendo um curso muito bom, um workshop, na verdade, eu acho, uma masterclass, melhor dizendo, do Érico Rocha. E ele, enfim, foi segunda, quarta e sexta e eu não consegui fazer a live na quarta-feira. Por isso eu até deixei um recado aí nos stories. Então eu vou jogar para a semana que vem. Prevenção à dependência emocional. Esse vai ser o tema da live de quarta-feira. E de domingo vai ser como lidar com pessoas difíceis. Semana que vem, domingo, vai ser o tema como lidar com pessoas difíceis. Se você precisa aprender, esteja presente, domingo às 20h30, firme e forte aqui no Instagram, certo? Mais um recadinho. Pessoal, vocês estão sabendo que eu estou fazendo um sorteio de um livro? Deixa eu pegar ele aqui para vocês, espera aí. É um livro muito bom, de um autor chamado Tony Robbins. Esse livro aqui, ó. Estou sorteando esse livro. E no meu Instagram tem as regras para você concorrer a esse livro. O nome dele é Poder Sem Limites. Tem uma foto com esse livro no feed do meu Instagram que tem até o índice lá. Se você virar as paginazinhas para o lado, você vai ver o índice sobre do que se trata esse livro. É um livro de autoconhecimento, de destravar algumas coisas dentro de você, enfim. Esse livro está sendo sorteado, ele vai ser feito sorteio dia 30 de agosto. Está de cabeça para baixo. Então tem algumas regras lá e eu gostaria que vocês estivessem participando, né? É válido para todo o Brasil. E quem for sorteado, que não for daqui da minha cidade de Goiânia, eu vou fazer o envio sem problemas, tá? Eu vou fazer o envio gratuito para a pessoa, se ela mora fora, mora em Porto Alegre, se mora no Sul, se não mora no Sul, se mora no Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, enfim, eu mando para qualquer lugar, tá bom? Então participem lá, dá uma olhadinha depois no feed, quando acabar a live primeiro, né? E aí a gente vai fazer o sorteio do livro dia 30 de agosto, se não me falha a memória, tá bom? Depois da live eu vou postar uma fotinha com uma frase. E eu queria que a gente, depois quando terminar a live, vocês fossem lá nessa foto
que eu vou pegar uma frase reflexiva, colocar lá e vocês marquem 3 amigos para poder ler essa frase e até ser um convite para participar das lives. Vamos fazer esse movimento aí com o pessoal. Outra coisa, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, daqui um pouquinho começa a live, que eu sempre tenho uns 5 minutinhos iniciais. Ô Lucas, quanto tempo, cara? Nossa, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Eu fico fazendo os avisozinhos e depois eu repito no final antes da gente falar. O tema de hoje é falar sobre personalidade dependente. Eu quero tornar o meu Instagram, né, juntamente com vocês aqui, uma missão específica. E uma missão meio maluca. Quero divulgar a vocês, né, compartilhar com vocês. Quando eu li que eu fiz os stories do Gulliver Holmes Notícias, eu fiquei um pouco assustado com relação o índice de saúde mental, né, aqui no Brasil está aumentando muito, muito, muito mesmo, né? E eu gostaria de tornar o nosso Brasil um pouco menos problemático em questões de saúde mental. E aí, o que eu tomei de decisão? Fui lembrar há um tempo atrás que várias pessoas, assim, enfim, para quem não sabe, eu sou psicólogo clínico, eu já atendi várias pessoas com caso de depressão, que a pessoa saiu da depressão. Já ajudei pessoas com ansiedade, que reduziram a ansiedade. Já ajudei pessoas fóbicas a deixarem de ter fobias. Já ajudei suicidas a desistirem de querer se matar. Já ajudei viciados a largarem vícios e tal. E sempre algumas pessoas falavam assim para mim: nossa, Gulliver, você precisava criar um jeito de ajudar mais pessoas, assim, de fazer com que várias pessoas fossem ajudadas mesmo. E confesso que eu ficava assim pensando, nossa, mas como, né? Aí eu ficava assim, eu criava um monte de justificativo, falava, não, é muito trabalhoso e tal, não sei o que, não sei o que. E esses dias atrás eu fui lembrar disso aí. E eu falei, quer saber, eu acho que está na hora mesmo, né? Então nesse ponto, a minha missão agora é tentar despatologizar o máximo de psicopatologias possível, falando de prevenção em saúde mental e sobre psicopatologias. E por isso, eu queria que vocês ajudassem nesse ponto. Se vocês têm alguma pessoa que precisa aprender um pouco mais sobre psicopatologia para poder melhorar de qualidade de vida, divulga. Divulga porque essa pessoa pode estar precisando e às vezes algumas coisas que eu reflito, que eu falo aqui, pode ajudar essa pessoa, né? Então, vamos lá. Chega de aviso, né? Vamos falar sobre o problema especificamente falando, né? Transtorno de personalidade dependente, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre. Antes de mais nada, eu preciso contextualizar vocês. Personalidade é uma característica que todo ser humano tem. Como assim? Nós, como convivemos com outras pessoas, nós sempre manifestamos com relação a essas pessoas comportamentos, que é o que a gente vê, mais a gente vê. Só que personalidade também é constituído por cognição, também é constituído por afeto e também é constituído por alguns comportamentos específicos. A personalidade, ela se manifesta na minha ligação, na minha interação com o outro. E nesse processo, eu preciso entender como que, ao longo das fases de desenvolvimento, eu fui começando a ficar um pouco mais transtornado psicologicamente falando. E a personalidade dependente, ela tem uma característica específica de fazer com que a outra pessoa seja uma fonte de grande ajuda para quem é o dependente. O próprio nome já fala. Transtorno de personalidade o quê? Dependente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a origem do transtorno. Depois vou falar algumas fontes que podem incentivar esse processo de dependência nas pessoas. Enfim, a gente até ficar ligado com relação a quem convive conosco. Vou falar alguns critérios diagnósticos segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E também algumas formas da gente poder lidar. Basicamente vão ser esses 4 pontos da nossa live de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Origem do transtorno. Como é que se origina isso, né? De onde é que vem esse transtorno? Geralmente, todo indivíduo, ao longo do processo de desenvolvimento, ele pode passar por um processo de invalidação das suas próprias capacidades em fazer coisas sozinho. Como assim? As
crianças, desde muito cedo, é muito importante que elas sejam incentivadas a tentar desenvolver um senso de autonomia desde muito cedo. Isso facilita muita coisa na vida adulta. E nesse processo, para gerar uma dependência, a educação desse indivíduo pode ser de muita invalidação, ou seja, de dúvida, de questionamento, de não incentivo, enfim. E isso também pode gerar um modelo de competição. Como assim? Competição em que sentido? O sujeito ele pode estar em desenvolvimento e ele ser incentivado a competir com outra pessoa, seja um colega, um primo, um parente, um amiguinho de escola. E isso vai gerando uma crença de que ele não é capaz de fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele vai gerando uma sensação de incompetência, entre aspas, né? E nesse processo, por conta de uma certa competição, né, o indivíduo ele começa a manifestar dificuldades. Por quê? Percebe a construção histórica? Primeiro de tudo, ele vai sendo invalidado na capacidade dele por alguma pessoa, não sei, um cuidador, um pai, uma mãe, enfim. Ele vai sendo incentivado a entrar no modelo de competição e depois esse indivíduo vai manifestando dificuldades em conseguir realizar atividades. Ou seja, ele vai fazendo com que o outro, ele vai criando formas de sensibilizar o outro, de tocar o emocional do outro, para poder ter dó dele, para que o outro assuma a responsabilidade, pegue a responsabilidade para ele resolver no lugar de uma outra pessoa, gerando uma relação quase de parasitismo, né? No sentido de, o que é o parasita? Ele se agruda num hospedeiro, vamos colocar assim, para poder retirar ali algum tipo de benefício, que são nutrientes, para se manter vivo. Então, o dependente, ele pode ser sim considerado uma pessoa que gera um certo parasitismo, tem um certo problema nesse ponto. Tá. Outra característica é de que, como ele vai dependendo sempre do outro, ele passa a desenvolver em si mesmo uma atrofia das capacidades próprias, ou seja, ele não desenvolve habilidades sociais suficientes e competências em geral para conseguir resolver problemas. E ele não também busca aprimoração. Ele fica sempre naquela posição de dependência, sempre naquela posição de não querer fazer algo para melhorar. E nesse ponto, ele vai sempre querer fazer o quê? Ele vai sempre buscar alguém bastante independente para que ele possa depender do independente. Ficou complexo? É assim, existe o independente e existe o dependente. O dependente, por saber não ter se desenvolvido, ter atrofiado suas capacidades de resolução de problema, vai buscar sempre o independente para poder depender. E aí fica nessa relação contínua de dependência por um período muito grande. Então, tem isso. Como consequência, o dependente vai criando convicções, vai desenvolvendo crenças de que ele não dá conta, de que ele não é competente, de que os outros sempre são melhores, de que as coisas que ele faz são ruins. Ele vai criando uma série de pensamentos a respeito de si próprio, das suas capacidades, tendendo para o negativo, né? Por isso que ele gera essa dependência de que é muito independente, muito despachado, vamos colocar assim. E de uma certa forma também desenvolve outro tipo de crença, de que na vida sempre vai ter uma pessoa muito bondosa para poder cuidar dele e das suas necessidades. E aí ele desenvolve um comodismo, porque ele cria essa convicção, eu sempre vou achar alguém para poder me ajudar ou cuidar de mim. É tipo isso. E isso estimula em pessoas muito independentes, muito proativas, muito prontas para poder ajudar os outros, uma codependência, que é um problema isso. Ou seja, o outro acredita, o independente acredita de que ele é a razão da felicidade do dependente. E através disso gera uma relação muito simbiótica, né? Assim, uma coisa muito profunda, assim. O independente acredita de que precisa do dependente para poder se sentir útil de alguma forma, né? Em relacionamento, isso é muito frequente. Só que por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque geralmente existe um desequilíbrio e que esse desequilíbrio ele não pode ficar desequilibrado, né?
ele precisa manter um equilíbrio, uma estabilização. Se a mulher é muito dependente do homem ou se o homem é muito dependente da mulher, é sempre um problema. É sempre um problema. E isso pode gerar consequências, né? Sobrecarga, estresse, cobranças, a pessoa reclama, fala que não dá conta. No começo fica lindo, né? Essa relação de dependência. Nossa, como ela é importante para mim, como ele é importante para mim. E aí depois isso se torna um peso, se torna um fardo, porque não é algo espontâneo. É algo que tem um objetivo secundário, que é o amor, né? Enfim, o amor não, a união, né? A conquista, a paquera. Só que nem todo mundo tem firmeza para aguentar uma pessoa dependente. E aí isso gera um peso, né? Isso gera um peso. Então, é uma das explicações para conflitos de relacionamento. Alguns conflitos, nem todos, obviamente, né, pessoal? Nem todos. Mas pode ser que seja isso, né? Tá, então beleza. A origem do transtorno é isso, basicamente isso. Uma invalidação que gera uma competição, que gera uma crença de que não é capaz, que gera uma dependência de quem é independente, que faz a pessoa gerar uma zona de conforto, que os outros sempre são melhores, que vai sempre ter alguém para cuidar dele e que vai ter sempre uma pessoa bondosa fazendo isso, né? E isso estimula uma codependência no independente. Tá, vamos lá. Se a gente parar para pensar, vamos fazer uma reflexão cultural. Aqui no Brasil, a gente é estimulado a quê? A gente é estimulado a ser independente, a correr atrás das coisas. O que vocês acham? Aqui no Brasil, a gente tem influência de algumas grandes mídias aí, que elas estimulam mais o quê? Você conseguir saber pensar por conta própria, o que é? Competição, você mostrar seus talentos, que isso é uma coisa mais importada e mais contemporânea, mas volta no tempo. Vamos para a construção cultural brasileira. Há um tempo atrás, na década de 70, de 80, lá, com o advento da televisão e tudo, quais eram os programas de televisão lá, né? O que tinha? Vocês já pararam para pensar de que era sempre um estímulo à dependência de quem era muito, muito poderoso? Isso existia. Isso sempre existiu aqui no Brasil. Eu não posso trazer essa informação de outros países, porque eu não sei como que era a influência cultural lá. Mas, por exemplo, aquela ideia do Silvio Santos, da Porta da Esperança, né? Quem lembra da Porta da Esperança, né? A ideia do caminhão do Faustão, o programa do Gugu, que foi na década de 80, eu acho, 90, uma coisa assim. O Gugu ia na casa, dava um monte de prêmios, por exemplo, né? Alguns filmes específicos, né, que estimulavam lá. Tinha um filme chamado Cheque em Branco, que o menino, sei lá, conseguiu um cheque em branco e ele colocou lá $1 milhão e foi no banco trocar o cheque e ele conseguiu a quantia. E aí ele gasta o dinheiro todo, dá um monte de problema, né? Então, assim, de uma certa forma, parece que existe um incentivo para que a gente dependa de algumas coisas, para que a gente consiga se tornar um pouco mais dependente. Não sei do que, não sei, né, de quais pessoas, mas esse estímulo à dependência e não à independência, a autonomia, o senso de autonomia, é uma coisa preocupante aqui no país. E, de uma certa forma, a gente tem essa influência, a gente sofre essa influência, a gente acreditando nisso ou não, a gente vendo isso acontecer de forma mais consciente ou vivendo de uma forma meio que automática. Isso acontece aqui no Brasil. Então, por isso é que eu estimulo vocês a refletirem sobre essas fontes de influência mesmo. O que tem acontecido na nossa vida que está me posicionando como com relação aos objetivos que eu quero alcançar? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, dos que estão me vendo, vocês têm metas de vida? Vocês têm objetivos a alcançar? Como é que é isso? E vocês, quando colocam uma coisa na cabeça, vocês têm facilidade para poder colocar em prática, de executar, ou vocês dependem, ou vocês esperam alguma coisa acontecer para tocar o projeto para frente? Em relacionamento, como é que é? Você tem mais autonomia para poder puxar uma conversa, para poder resolver um problema,
para poder colocar limite, por exemplo, para poder falar de uma situação que você não está gostando, ou você depende que o outro puxe o assunto para você falar alguma coisa? Como é que é isso? Como é que você se situa diante dessa circunstância, né? De dependência ou independência, né? Qual que é o nível de sinceridade que você tem quando você percebe alguma coisa que você não está gostando e poderia falar e às vezes não fala, né? Como é que é isso? Ou você depende do outro puxar o assunto e tal, né? Isso é uma coisa para a gente pensar, porque o brasileiro, eu acredito que na atualidade nós estamos passando por um processo de transformação cultural. E isso é muito importante, extremamente importante essa transformação cultural, porque nós estávamos sendo incentivados a viver de forma muito passiva, muito receptiva às coisas prontas que um pequeno grupo de pessoas trazia. Hoje em dia não, cada um está assumindo um certo protagonismo, né? Está conseguindo gerar uma independência maior com relação a algumas coisas, né? Então isso é muito importante, muito importante a gente ficar atento às fontes de influência. Isso tem uma forte ligação com saúde mental, tá bom, pessoal? Muito importante mesmo. Murilo está compartilhando aí conosco. Ó, tenho metas, mas procrastino muito. Pois é, Murilo, isso é um problema, né? Essa questão da procrastinação é um assunto que eu acho que ainda vou falar sobre ela em live. Procrastinar nada mais é do que você deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. E essa procrastinação tem a ver com várias dificuldades. Primeiro, de organização e planejamento. Segundo, de você ceder com relação aos prazeres imediatos. Você não consegue segurar um pouco o prazer a longo prazo. Você quer mais prazeres imediatos. Então, entre estudar e deitar no sofá para poder dormir, você vai preferir deitar no sofá para poder dormir. E essa dificuldade para conseguir alcançar resultados a longo prazo vem de uma capacidade ruim, baixa, de não suportar desconforto. Saber aguentar desconforto é importante. E a procrastinação pode gerar dependência de quem sempre tem iniciativa maior do que a sua. Quem sempre faz coisas, tem mais facilidade mesmo para executar, para colocar em prática algumas coisas. Isso é um problema. Isso pode se tornar um problema. Então, precisa ser feita alguma coisa com relação a isso, né? Só para poder informar vocês as características, né? Assim, o que o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais falam, né? Que o indivíduo precisa apresentar algumas coisas para poder ser classificado como uma personalidade dependente, né? Uma personalidade um pouco mais dependente. Por exemplo, dificuldade em tomar decisões no dia a dia sem que se consiga uma grande quantidade de conselhos e validação das outras pessoas. Segundo ponto, necessidade dos outros assumirem responsabilidades pelas principais áreas de sua vida. Terceiro ponto, dificuldade em expressar discordâncias dos outros pelo medo de perder aprovação ou apoio, desconsiderando as retaliações reais, claro, né? Quarto ponto, dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria, não confia em suas próprias capacidades. Quinto ponto, faz coisas extremas e até desagradáveis para obter carinho e apoio de outras pessoas, né? Se sacrifica em prol de outra pessoa que não precisa disso, né? Sente-se desconfortável quando está sozinho por temores exagerados em ser incapaz de cuidar de si mesmo. Sétimo ponto, busca sempre algum novo relacionamento quando rompe algum relacionamento que está, porque quer sempre uma fonte de carinho e de amparo. E o oitavo ponto, que eu já me perdi, medo de ser abandonado à própria sorte. Isso são características que, se o indivíduo apresenta 4 itens ou mais, ele pode ser classificado como apresentando transtorno de personalidade dependente. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre algumas formas que a gente pode ter de lidar com isso. Se eu me vejo dependente
Ou, se eu vejo o outro muito dependente, e eu estou falando no nível um pouco mais extremo, tá, gente? Porque, antes de eu falar dessa forma de lidar, eu preciso fazer um parênteses. Na vida moderna, contemporânea que a gente vive, é impossível a gente não ter que depender das pessoas em algum grau. Sempre vamos precisar dos outros. Em que sentido? Por exemplo, para eu vestir, para eu estar falando com vocês, para eu ir no supermercado, para eu comer, para eu viver, eu dependo que outras pessoas façam algumas coisas para que eu obtenha os benefícios. Então, eu sempre vou precisar de alguém para alguma coisa, sempre, isso é fato, né? Não tem como. A sociedade se organizou desse jeito, uma relação de troca mútua. Só que a dependência, o transtorno de personalidade dependente, é quando eu não faço nada e eu tento sensibilizar uma outra pessoa para fazer por mim. Eu tento tocar o coração daquela pessoa com alguma coisa, para que aquela pessoa ela assuma por mim a responsabilidade e faça no meu lugar. Isso é o que a gente está falando. Então, eu preciso fazer algumas coisas para poder incentivar o contrário disso, né? Carol fez uma pergunta. Qual nível de dependência é saudável em um relacionamento de casal? Quando existe troca, Carol, quando existe troca, porque quando existe desequilíbrio, o independente faz muito mais, o dependente só se beneficia, o próprio desequilíbrio já aponta problemas. Então precisa de equilíbrio, e equilíbrio envolve um pouco de troca, como se fosse uma gangorrazinha, né? Eu faço um pouco e o outro faz um pouco, eu faço um pouco e o outro faz um pouco. Saber reconhecer que às vezes eu não consigo certas coisas e o outro vai saber fazer melhor que eu mesmo, normal, natural isso, sem problema. E eu tentar também entender se o outro está se sobrecarregando para me ajudar, né? Se eu peço para o outro fazer, se eu dependo do outro para fazer algo por mim, e esse outro está se sobrecarregando por minha causa, eu preciso repensar algumas coisas, preciso rever isso aí. Então, nesse ponto, a dependência ela é saudável quando existe troca e não gera problema, não gera sofrimento para nenhuma das partes, é uma coisa tranquila, né? É fácil para o outro, é leve, é saudável, é bom, é relaxante fazer algo pelo outro, né? Assim é tranquilo. Então vamos lá. Como é que eu lido com isso? Como é que eu posso fazer para lidar com uma personalidade um pouco mais dependente? Às vezes é culpa da pessoa? Nem sempre. Como eu tinha dito anteriormente, o histórico de vida dela pode apontar para que ela tenha desenvolvido em si mesma, né? tenha despertado em si mesma essa personalidade mais dependente. Então eu preciso saber respeitar o ritmo da pessoa em aprender aquilo que ela não sabe. E nesse ponto eu preciso de incentivar nessa pessoa autonomia. Como assim? Reconhecendo as capacidades que ela tem, mesmo que seja só parcialmente. Se ela está demonstrando um pequeno talento para alguma coisa, tranquilo, reconheço, elogio isso, destaco, mostro para ela que ela consegue. Isso é um caminho. Outro caminho, se a pessoa já sabe fazer alguma coisa, mas ela fica num corpo mole, ou então ela faz mais ou menos, é sempre bom demonstrar para essa pessoa que é possível aperfeiçoar cada vez mais. Quanto mais ela aperfeiçoa, quanto mais ela busca fazer, melhor para ela, com certeza absoluta. Isso é um primeiro ponto, incentivar a autonomia, seria isso. Segundo ponto, é a gente estimular o treino de habilidades sociais. Como assim? Na prática da vida, né, assim, a gente precisa, por exemplo, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente faz na vida envolve muita prática. Se eu aprendi a escrever, eu pratiquei muito. Se brincar do pré à quarta série, fazendo caligrafia. Se eu sei andar de bicicleta, eu aprendi várias vezes porque eu treinei aquilo. Caí, levantei, tentei de novo, caí, levantei e tal. A prática me ensinou isso. Se eu sei dirigir, a mesma coisa. Direção, eu tive lá minhas, 20 aulas ali, 12 aulas, 15 aulas, sei lá quantas, para aprender a dirigir. Então, isso também facilitou o processo. Habilidade de eu não depender tanto do outro, eu depender só quando realmente eu preciso, é uma coisa praticável. Então, se eu tenho capacidades ou eu não tenho capacidades, que eu aprenda.
como é que eu posso fazer esse treino de habilidades sociais? Se a pessoa não dá conta de resolver um problema, eu preciso incentivá-la a pensar. Quais são os passos que eu tenho para poder resolver esse problema? E eu já fiz uma live aqui sobre treino de resolução de problemas. Tem muito conteúdo disponível no YouTube. Como é que eu posso incentivar essa pessoa a fazer pesquisas, ao invés de dar a resposta pronta? Eu preciso fazer com que o outro busque achar as próprias respostas e os próprios caminhos. Isso é uma coisa fácil? Não. É rápido? Também não. Mas eu preciso fazer, sob o risco de eu gerar na pessoa uma relação de parasitismo, né? Eu fico fazendo ela ficar dependente de mim. Isso não é saudável. Incentivar o treino. Prática, prática, prática. Outra coisa que eu posso fazer também é incentivar o indivíduo, se ele não souber, a aprendizagem gradual de competências específicas. Se ele não sabe contar, que eu incentive ele a contar, matemática, cálculos. Se ele não sabe ler, que eu incentive ele a leitura. Se ele não sabe conversar, que eu incentive ele a conversar. Então, tem muita coisa que alguns indivíduos podem se beneficiar através de leitura, de literatura, né? Por isso que eu estou incentivando agora, ó, sorteio do livro, tá lá no feed, vai lá ver as regras depois, tá? Leitura para poder aprender coisa nova. Quem nunca teve um estalo quando foi ler um livro, fala assim, nossa, olha que pensamento interessante, parece que abre a cabeça de uma forma tal que destrava coisas dentro da gente e a gente parte para ficar mais prático, né? Parte para ação. E essas práticas é que vão me fazendo, vão me capacitando a ficar melhor naquilo que eu dou conta, que eu me proponho a fazer, né? Prática. Outra coisa também, pessoal, é o que a gente chama de observação, né? Muita gente se beneficia através de observação. Se eu paro para pensar sobre as formas com qual a vida se constitui, muita gente aprende observando o outro com modelo, que o outro oferece modelos, né? E através desse modelo eu consigo perceber que algumas habilidades eu capto o jeito de fazer. Claro que não fica igual 100%, mas às vezes alguma coisa eu consigo aproveitar, com certeza absoluta, né? Então nessas horas eu preciso saber fazer um treino de observação. Ver como que o outro faz, como que é o jeito que o outro está fazendo. E se eu puder, desenvolver uma maneira de fazer parecido, fazer igual. De uma certa forma fazer igual. E esse fazer igual vai me possibilitar algumas coisas específicas. Como aperfeiçoamento de algumas habilidades. Ou aprendizado mesmo de alguma coisa que eu não sei. Por exemplo, quem gosta de dançar se beneficia de aprender a dançar, sim. Algumas pessoas aprendem noções de dirigir desse jeito. Algumas pessoas aprendem a conversar melhor observando outras pessoas, treinando, ouvindo coisas, né? Então, modelos. Seguir modelos e reproduzir esses modelos me ensina bem. E nesse quesito, quando a gente fala sobre dependência, né? Enfim, dependência de habilidades, de pessoas e tudo mais, outra coisa importante que a gente também precisa sempre ressaltar é romper com essa dependência, né? Se eu estou vendo que um indivíduo ele está ficando dependente daquilo que eu faço por ele e eu saquei isso, é um pouco desumano, é um pouco ruim eu ir lá e romper de uma vez, assim, como se fosse um corte repentino. Por isso que a gente, claro, não precisa alimentar esse parasitismo. Só que de alguma forma eu preciso ir incentivando essa pessoa a poder sair da dependência. Quantos de nós não tem às vezes um processo de crise financeira, por exemplo, e que às vezes a gente depende de alguém para poder nos ajudar em alguma coisa, para poder resolver um problema, alguns entram em consórcios, outros pegam empréstimos e tal, né? Hoje em dia está muito aqui na moda, né, um pouco no Brasil atualmente, essa situação de investimento financeiro. Tem alguns canais específicos aí que está falando muito sobre isso, né? Incentivando o brasileiro a fazer coisas diferentes com relação às suas finanças e se desendividarem, né? E isso é uma coisa boa, está incentivando a autonomia. Quantos
novos indivíduos estão falando sobre relacionamento, incentivando pessoas a não ficar num processo de prisão emocional em relacionamento. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante. O desenvolvimento pessoal, né? Muitas pessoas na sociedade têm desenvolvido um trabalho de fazer com que os indivíduos busquem um aperfeiçoamento interpessoal, pessoal mesmo falando, né? Que saia de uma zona de conforto e busque melhoria. A sociedade está se transformando e eu não posso ficar parado dependendo de um grande outro que vai me oferecer tudo que eu preciso. Isso não existe mais. Essa ideia de ser alimentado por um grande outro, né? Por uma pessoa que tem muitas capacidades, muitos dons, muitos talentos e vai sensibilizar comigo porque isso, aquilo e tal, não vai ter como, né? Não vai ter como. Então, eu preciso entender de que o outro não vai fazer o papel de um grande pai, por exemplo. Não vai. O que preciso fazer? Ir atrás do meu prejuízo, vamos colocar assim, correr atrás do meu prejuízo. Nesse ponto, entender, conscientizar. Dependência não vai me levar para um caminho bom, não vai me levar para um caminho positivo. Eu preciso desenvolver autonomia, eu ser capaz de fazer por mim mesmo. Eu fazer por mim mesmo é o mais importante. E que essa independência, né, enfim, ela me favoreça alcançar resultados específicos. E para isso eu preciso de planejamento. Se eu não dou conta, sim, outra coisa importante. Nesse processo de autonomia, é normal eu precisar de alguém que me ensine. Eu preciso de alguém que me ensine. Se eu não sei, eu não preciso ficar preso. Tipo assim, agora eu tenho que ter um estalo na minha cabeça que vai desenvolver essa capacidade em mim. Não. Muito pelo contrário. Se eu não sei, não tem problema eu ir atrás, eu pedir ajuda. Não tem problema. Desde que eu tente fazer sozinho depois, né? Esse é o processo básico para a gente poder sair um pouco dessa dependência. Isso é em qualquer âmbito, seja finanças, seja lazer, seja intelectualidade, seja problemas emocionais, seja problemas de qualquer outra natureza, né? Não depender tanto e buscar ajuda para que eu consiga resolver os meus próprios problemas, né? Só que não querer que o outro faça tudo por mim. Vocês entendem a diferença? A personalidade dependente é isso. Ela quer que o outro faça tudo por ela. E nem sempre eu preciso caminhar nessa direção, porque sempre vai trazer problemas. Então, é isso, pessoal. Vamos lá. Tem dúvidas? Tem dúvidas ou não? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto vocês vão fazendo pergunta, eu vou repetir os avisos do começo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A live de quarta-feira da semana que vem vai ser sobre prevenção à dependência emocional. Falei sobre transtorno da personalidade dependente, transtorno da personalidade dependente. Semana que vem, na quarta-feira, 8h30, falarei sobre prevenção à dependência emocional. Era para ter sido quarta passada, não foi possível, farei nessa quarta que vem agora. Live de domingo que vem, 8h30 também. Como lidar com pessoas difíceis, será o tema. Bom, eu estou fazendo sorteio de um livro. Esse livro aqui, do Tony Robbins. Procurem saber lá no feed as regras do sorteio do livro. Poder Sem Limites. Leitura é uma coisa que faz muita coisa boa, contribui muito para a nossa saúde mental. Vou sortear esse livro. Se a pessoa não mora em Goiânia, não mora na minha cidade, eu vou fazer o envio grátis do livro para a pessoa que for a ganhadora, se morar fora daqui do meu estado. E vou deixar, depois dessa live, uma fotinha com uma frase reflexiva para que a gente marque algumas 3 pessoas, só 3 pessoinhas, para poder participar das próximas lives, para a gente poder aprender a divulgar, porque eu comecei hoje e tenho começado, enfim, agora eu tornei mais público, mais focado, né? A missão de despatologizar o Brasil inteiro, né? Diante de tanta coisa que tem acontecido, eu tenho lido muitas notícias relacionadas a problemas de saúde mental. Está sendo uma coisa bem complicada mesmo aqui no Brasil. Depressão, ansiedade, está aumentando muito, muito, muito medo mesmo.
E a gente vai fazer isso, a gente vai reduzir o índice de problema de saúde mental nesse Brasil através de muitas coisas que temos que fazer. E informação é uma delas, né? Quanto mais informado o povo é, mais fácil fica para poder ajudar as pessoas a prevenirem problemas de saúde mental. Pessoal, vocês não têm dúvida? Vocês são sempre tão bonitinhos assim, vocês nunca perguntam nada. Tirem dúvidas, não tem dúvidas não? Sem dúvidas, no dúvidas. Não? Como é que foi a transmissão hoje? Travou muito aí ou não? Ou foi tranquilo? Hoje estou de internet nova. Foi tranquilo? Espero que sim. Que bom, Paulo. Fico feliz que você goste, viu? Fico feliz mesmo. Muito, muito bom. Agradeço muito pela presença, pelo feedback. Tá bom, pessoal? Coisa boa, então. Hoje a transmissão foi bem, né? Então, resolvendo alguns probleminhas aí ao longo do tempo. Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo, viu? Chegou no finalzinho, mas deu certo. Que bom, tia Rosélia. Obrigado pelo feedback. Pessoal, acho que é isso, né? Se vocês não têm dúvida, então tá tranquilo. Obrigado, Marcelo, pelo feedback também. Bom demais. Então, beleza. Semana que vem vamos retomar. Quarta-feira, 8h30, prevenção à dependência emocional. E domingo, 8h30 também, como lidar com pessoas difíceis. Muito obrigado, pessoal. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo, viu? Obrigadão mesmo. Vocês são fiéis escudeiros sempre. Um grande abraço e até quarta-feira, 8h30. Até mais.